pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Azteca Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino e hoje eu estou aqui para falar com o professor Paulino, professor da UFJ, que é doutor em Biologia Funcional e Molecular e área de concentração bioquímica pela Unicamp. O professor Paulino, ele se formou em Alfenas, né, na Unifenas. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui com ele aqui para discutir sobre fisiologia dos hormônios. Professor, boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né, imensamente. Na hora que eu convidei, não teve... não posso, falou na hora. Estou pronto. Estou pronto. O compromisso com a informação ele é muito importante. E... particularmente, eu penso que informação correta tem que ser sempre divulgada, com todo o cuidado que ela merece, para não induzir ninguém a erro. Uhum. E eu, com certeza, vou procurar passar essa informação da forma mais fidedigna possível aqui durante a nossa conversa. Que legal. Professor, conta um pouquinho da sua trajetória aí, o que fez o senhor vir para Jataí? Eu sei que o senhor é professor da universidade, provavelmente veio transferido, mas... qual o motivo que te trouxe? Qual o motivo que te trouxe até Jataí? É o seguinte, eu fiz escola agrotécnica, estudei na Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, lá nos idos de 89. Um tempinho. Então foi um pouquinho. É. E eu tinha um tio, já falecido, daqui de Goiânia, dentista em Goiânia, que ele tinha uma propriedade rural aqui em Jandaia. E nós vimos passar as férias aqui em Jandaia. Foi onde eu conheci a soja pela primeira vez. Comecei em década de 90. E eu passei a boa parte das minhas férias vindo para cá e fazendo esse estágio meu da escola agrícola aqui em Jandaia. Da sua família, a não ser esse tio seu, não tem mais ninguém que mexer com parte do agro? Todo mundo. Ah, todo mundo? Todo mundo. Eu venho de uma família de agricultores. Entendi. Meu pai era um médico cafeicultor. Nós chegamos aí no auge da propriedade a ter 150 mil covas de café arábica. Tá? Nós tínhamos até despolpador, então a gente produzia um café de bebida... fina? Fina não chegava, mas é uma bebida dura com pouco erro. Uhum. Porque a bebida mole, ela está ligada a outros fatores como temperatura, altitude. Uhum. E apesar de Alfenas ter uma condição climática muito boa, a parte de secagem do café e beneficiamento, a gente apanhava um pouquinho na época, por isso que nós não chegávamos à bebida mole. Uhum. E nós sofremos muito na época com ferrugem, e a maioria das cultivares de café perdia muita folha por causa da ferrugem, e isso atrapalhava o enchimento do grão e a qualidade da bebida do ano posterior. Principalmente os bourbons amarelos, que davam muita qualidade de bebida, mas uma produtividade bem menor, e eles eram bem sensíveis à ferrugem. Foi onde o Mundo Novo, Catuaí, naquela época começou a entrar, e hoje mudou completamente com cultivares que são extremamente novos e tolerantes à ferrugem, né? Aí parou com o café lá então, na região? Aí eu parei com o café. Eu fui para Lavras, fui para Alfenas, né? Fiz minha graduação em agronomia. Na agronomia eu trabalhei com fertilidade do solo, que era a minha grande paixão. Entender melhor o gasto do adubo, uso efetivo de adubo, como aquelas fontes funcionavam. E no meio do curso de agronomia eu descobri a fisiologia vegetal. Eu me encantei, porque com a fisiologia eu consegui entender o que o adubo fazia na planta. E eu parti para a fisiologia, área de concentração, nutrição e metabolismo, e trabalhei com metabolismo de nitrogênio e o uso efetivo de nitrogênio em plantas superiores. Trabalhei com seringueira, que foi minha tese, o assunto da minha dissertação, mas também trabalhei com feijão e café. Quando eu terminei o meu mestrado, eu não fiquei contente com o que eu sabia de fisiologia. Eu queria entender melhor quais eram os mecanismos que faziam todo aquele sistema enzimático funcional da planta ser regulado. Eu me lembro bem que essa fase de estudante difícil, né? Uhum. Independia de bolsa para poder morar e tocar a vida. Eu passei em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, e não esperava passar na Unicamp.
Cheguei em Viçosa para trabalhar também na fisiologia vegetal e na área de nutrição. 15 dias depois eu recebo uma carta da Unicamp me chamando para poder fazer o doutorado na área de bioquímica, que é o que eu queria. E eu fui. E o departamento lá era uma fusão, departamento de fisiologia e departamento de bioquímica. Por isso o nome pomposo, né? Biologia funcional e molecular. E eu tive a grata felicidade de pegar o início da genômica no Brasil. Então eu trabalhei no projeto ONSA, que foi o projeto do Xylella fastidiosa e do cana-de-açúcar, que foram os 2 primeiros, e aprendi muito. Então, aquela primeira datação automática de genômica nos permitiu muito entendimento. E isso foi extremamente importante para a ciência brasileira, porque nós deixamos um legado que perdura até hoje. E conhecendo melhor os nossos cultivares, conhecendo melhor como eles funcionam, nós conseguimos, cada dia que passa, maximizar mais a produtividade que tanto nos interessa, né? Então, a trajetória foi essa. Saí de lá, da Unicamp, em 2004. Fui para a Universidade do Estado de Minas Gerais, trabalhando no curso de agronomia, de ciências biológicas e de engenharia florestal, por 9 anos. E cheguei em Jataí em 2009. E fiquei muito feliz de retornar para a região por 2 grandes aspectos. Primeiro, o nível tecnológico que nós temos na região, que é absurdo. Absurdamente bom. Nós estamos realmente numa região abençoada. E eu fui muito bem acolhido. Eu acho que isso é muito importante. Quando você é bem acolhido, esse potencial a ser explorado ele fica mais fácil. E muita gratidão aqui a todos os produtores que me ajudaram. Eu tive vários professores de soja aqui, porque nesse intervalo da década de 90 até 2009, quando eu aqui cheguei, eu precisava dessa repaginada. E isso motivou muito para eu evoluir como pesquisador, para eu evoluir como pessoa e conhecer esse ambiente produtivo que após 16 anos de convívio eu posso te falar, hoje rodando praticamente o país todo, nós temos o que tem de melhor na agricultura hoje do país aqui na nossa região, sem sombra de dúvida. Muito legal. E o professor também presta consultoria para algumas empresas? Isso. Nesses 16 anos, eu coordeno 2 laboratórios dentro da Universidade Federal de Jataí. Um laboratório a gente chama de cultura e tecidos de plantas. E nesse quesito, eu trato os ingredientes ativos de forma isolada no cultivo in vitro. Então, aquela primeira grande pergunta, funciona? Então, eu pego soja, pego milho, pego feijão, são as principais. Um experimento, o outro com cana-de-açúcar. Eu ponho ele no meio de cultura, onde tem todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo que o tecido precisa para crescer, carboidrato, etc. E eu testo o ingrediente ativo em específico. Entendi. E foi a partir daí que eu comecei a screenar potencialidades de uso desse conhecimento prévio hormonal que a cultura de tecido me permitia para eu levar para o campo. Aí eu tenho um outro laboratório que chama Propagação Vegetal e Fotoquímicos, que é o laboratório de campo, que é onde eu abrigo os alunos da agronomia, principalmente, e montamos os experimentos no campo. Então, eu faço um screening na cultura de tecido para conhecer a resposta da planta só ao ingrediente ativo de interesse isolado. Tendo uma resposta promissora, eu passo ele para o campo e no campo eu faço os ajustes de dose e os ajustes de momento de time de entrada. E, graças a Deus, isso impulsionou o laboratório. Eu tive inúmeras companhias dentro do laboratório e sempre fazendo uma gestão via fundação, que é o meio legal da gente usar esse dinheiro, que é a FUNAP, que nos auxilia bastante, que fica situada na cidade de Goiânia. Tá? Então, é um mix. Por exemplo, a empresa tem interesse em conhecer melhor um produto. Por exemplo, eu faço muito
muita readaptação de protocolos de empresas europeias e asiáticas. Porque a condição de cultivo deles na Europa é uma. A nossa condição de cultivo aqui é outra. É outra, concordo. Principalmente no que tange tipo de solo, doenças de solo e insetos de solo, pragas de solo, doenças foliares. Nós não temos neve. Então, a nossa pressão, o nosso inóculo inicial ele é muito maior. Sim. Mais chuva, mais quente. Então, eu chamo isso de turnover, esse vai e volta, esse ciclo planta, hospedeiro, patógeno, aqui ele acontece mais rápido e de forma mais intensa. Então, boa parte das vezes, essa recalibração, ela leva em torno aí de 1 a 3 safras, até nós entendermos direitinho qual o melhor posicionamento e qual a melhor concentração de cada ingrediente ativo a ser testado. Isso vale para tudo. Isso vale para o nutricional, isso vale para o indutor de resistência, isso vale também para os hormonais. Então, assim, serviço não falta. E os nossos alunos aprendem muito. Esse é o outro lado bom dessa história. Porque você treina um estudante para ser um profissional já com as ferramentas que o mercado te propõe. Sim. Tá? Então, essa parceria entre o privado e o público acaba essencial. Virando sucesso. Essencial. Essencial. E ajuda muito a universidade e também ajuda muito as companhias que acreditam em nós e na nossa equipe. Legal. Professor, então, já que nós vamos falar sobre fisiologia dos hormônios, explica um pouco para as pessoas aí o que seria esse conceito aí, para a gente entrar no assunto. Perfeito. Eu gosto sempre de falar o seguinte: hormônio é algo muito diluído. As concentrações são baixíssimas. As auxinas, por exemplo, que são os hormônios em vegetais, na maioria dos casos, encontradas em maior concentração, é 10 a menos 6. Então, é 5 zeros, 1 grama por litro. É muito pouco. É pouco. Se nós pegarmos citocinina, bracinosteroides, é muito menos. Então, hormônio é produzido num tecido e ele tem ação em outro tecido diferente do qual ele foi produzido. As auxinas são produzidas, por exemplo, no meristema apical, são translocadas por polaridade e têm o seu maior efeito fisiológico, crescimento radicular. Produz em cima e reflete transporta para baixo e depois que transporta tem um efeito de crescimento. Isso. As citocininas são o contrário. São produzidos lá no meristema da raiz. Interessante, são né? transportados via xilema de uma forma muito rápida, ao contrário da auxina, e eles têm o efeito das citocininas na parte aérea, que é aquele balanço auxina-citocinina. E se nós pensarmos numa planta que está germinando, isso tudo só acontece se antes desses dois serem produzidos, ela tiver giberelina suficiente no embrião para iniciar a mobilização de reserva para o embrião respirar. Porque então a giberelina, nesse caso, aí, ela é responsável até pelo vigor. Sim, diretamente relacionado ao vigor. Então, o IVG, o IVE, o tetrazóleo, ele é uma consequência da velocidade na qual essas reservas são metabolizadas. Então, quanto maior a capacidade desse embrião pós-embebição produzir essa giberelina e essa giberelina atuar na mobilização de reserva do cotilédone ou do tegumento, quebrando ela em monossacarídeo, e essa glicose voltando para o embrião respirar e crescer, melhor. Aí a gente sempre entra na discussão. É melhor ter semente maior ou é melhor ter semente menor? Eu acho que é melhor ter semente boa. Eu olho por esse lado. É melhor você ter semente com vigor. Vigor, semente boa. Né? Se nós pensarmos em áreas, por exemplo, Tocantins, tem muita área com pedregulho e o solo está abaixo. Eu conheço áreas ali que o solo está 3 centímetros abaixo. E ali, quando aquece, realmente é um nível de estresse assustador para uma planta em início de desenvolvimento. Nesses casos, uma semente com um pouquinho mais de reserva, ela te ajuda. Tá? Mas o negócio é ter vigor.
O negócio é ter uma semente em que essa capacidade de aproveitar a reserva que está nela seja grande. Então, ela germina antes, se estabelece antes e de forma mais uniforme, que é tudo que nós queremos, que é a tal da plantabilidade, né? Sim. A gente quer isso aí, porque não tem jeito. A ideia, você olha assim, quando planta, faz uma lavoura, coloca uma lavoura lá que tem plantas desuniforme, rapaz, a gente vê até no próprio, na hora de colher, né? Sim. Porque eu vou ter muita planta verde que eu tenho que entrar dessecando e isso é um problema sério. E a própria, pensando aí em alógama, em autógama não dá tanto problema, mas se pensar, por exemplo, em milho, esse intervalo de florescimento passa a ser crítico para produzir. Também. Então, se você tem um intervalo de florescimento que foi alterado por uma condição ambiental, mas o teu plantio também não ajudou, quanto você deixou de ganhar? Que às vezes é algo que passa desapercebido, né? Por isso que eu sempre chamo atenção. Produtor rural. Você vai fazer um TS, toma cuidado com o que você usa. Não põe muito sal. Não aumenta demais o índice salino. Você vai tirar a umidade dessa semente e vai fazer com que a capacidade de mobilização dela diminua. Então, você vai baixar o vigor. Germinar é uma coisa. Ter vigor é outra coisa. Então, assim, os TS on-farm, eles têm uma vantagem. Você pode atuar especificamente em algo que é um problema maior na sua propriedade. Só que ele tem uma desvantagem. Se você não fizer bem feito, você pode estar perdendo o vigor e esse arranque inicial dentro da sua propriedade também. E os TS on-farm, eu tenho cliente que faz TS on-farm, a gente tem até investido em equipamentos melhores, né? Não dá menos dano físico. Menos dano físico e também de pulverização. Sim. Né? Porque aquelas máquinas que só derramam o produto, aquelas lá dá mais problema para a gente. Semente cai mais produto, semente menos. Aquela pulverizada, ela tem um tratamento mais uniforme. Mas não se compara ainda ao TSI. O que a gente tem optado mais? Trazer um TSI e aí a gente entrar com esses produtos, esses via sulco. Então, ao invés de eu como dizia um cliente meu, a gente ria muito, ele falou assim, eu estou intoxicando minha semente, Alessandro. Não vamos pôr esse monte de produto, não. Então, aí a gente começou a trabalhar com micron e começou a trabalhar mais com produtos linha. Só aquelas sementes que a gente não consegue fazer, comprar com TSI, falar, não, essa aqui não veio com TSI, aí a gente acaba colocando um outro produto, mas sempre olhando a parte de salinidade. Não só a salinidade, né? Porque quando você fala em sulco, e foi bom você ter tocado no assunto, nós não podemos nos esquecer o seguinte: o que vai no micron no sulco? E tem que tomar cuidado com a mistura também. Tudo isso. Porque às vezes você tira da semente, você põe no sulco e não casa bem com o teu biológico. Eu tenho buscado, a gente tem usado até alguns produtos químicos para controle de coró. Mas a gente faz os testes e busca também com pesquisadores se não vai ter incompatibilidade. Perfeito. Porque senão, não adianta assim, eu vou usar uma molécula, eu vou falar do clorpirifos, todo mundo usava. Se eu colocar ele junto com o biológico, acabou o biológico. Acabou. Mas para matar a bactéria tem que ser bactericida, não inseticida. Não, mas eu estou olhando os inertes. Sim. O problema é os inertes que ele tem. Então, assim, a gente tem buscado essa mistura. Né? Não só de bactericida vive isso aí. A capacidade de matar a bactéria. E também outro problema, a gente tem buscado também misturas de fungos também que não sejam incompatíveis com as bactérias que a gente está usando. O grande problema que eu vejo nisso é que às vezes passa desapercebido. Na pressa do fazer a mistura para largar o plantio, as pessoas não leem quais são os ingredientes que estão dentro daquele produto que está usando. Uhum. Vou te citar um exemplo aqui diferente. Ureia. Eu tive numa propriedade, um produtor conhecido meu, ele falou, Paulino, dá uma olhada nessa foto. Uma foto de um drone, uma gleba ali de uns 60, 70 hectares, e você vê direitinho onde começou o plantio, mais verde, e à medida que o plantio foi prosseguindo, menos verde, na hora que ele chegou lá em cima, amarelinho. Amarelo. E ele não estava entendendo o porquê que inoculou tão bem no início e do meio para o fim não inoculou tão bem quanto no início. Se era o mesmo tanque. Exatamente isso. Aí nós fomos no barracão,
E começamos a pegar os produtos, anotar direitinho a composição de cada um. Ele estava usando 3 produtos que tinham ureia. Ou seja, ele aumentou tanto o índice salino que no começo não deu problema, mas à medida que prosseguiu aquele plantio, o número de bactérias vivas lá no final estava muito menor. Então ele foi menos eficiente na inoculação. E assim, estou falando de uma coisa boba que passa desapercebido. Já aconteceu isso em cliente nosso em teste. O vendedor chegava e falava, não, põe esse produto aqui, vamos fazer um testezinho aqui numa bomba, é 20 hectares que faz, vamos fazer. E realmente aconteceu isso. Ela saiu, a soja verde, depois foi amarelando e ficou aquela soja horrível no final da bomba. Outros problemas que a gente tem, inibição de absorção de ferro e manganês, porque pesa a mão demais no cobalto. Então, um inibe o outro. Uhum. Então, você tem problema de arranque de planta, você pensou muito no seu TS, mas esqueceu que você pode parcelar isso, e isso às vezes te gera menos problema no primeiro momento, que é o estabelecimento da planta. Ô, professor, nós falando de TS aí, tá. Tem alguns produtos que eles já vêm com hormônio na formulação dos TS. Sim. Esses produtos, a gente pode chegar e colocar geral, ou eu tenho que começar a estudar o manejo da área que tenho? Tá. Nós temos misturas triplas, duplas e simples no mercado. Uhum. As misturas que têm auxina, giberelina e citocinina, elas ajudam. Pensando em TS, eu acredito que ela dá menos problema. Tá? Se nós pegarmos as misturas duplas, que normalmente são auxinas e giberelinas, o assunto vai para o mesmo caminho. Só que eu acho que a tendência nossa, pensando em TS, é usar só giberelina. Que para a maioria dos casos, ela sozinha é mais que suficiente para fazer esse incremento de vigor. Então, se nós pegarmos a maioria dos produtos hoje que nós temos no mercado, a tendência é ter cobalto, molibdênio e níquel, mais giberelina. Tá? Aí você pensa assim, mas Paulino, a auxina e a citocinina não ajudam? Ajudam, claro que ajudam. Só que existe um balanço hormonal diferente. Para mobilizar reserva da semente e ter o vigor que a gente estava comentando, precisa de um teor inicial maior de giberelina. Depois emite a radícula, a semente emite a radícula, precisa de um teor maior de auxina. Aí você para pensar, mas a auxina não é produzida no meristema apical? O meristema apical está lá no embrião. Verdade. Então ela cresce primeiro a raiz. Na hora que a raiz começa a crescer, o meristema da raiz começa a produzir citocinina. É onde a parte aérea decola. Então existe uma ordem de balanços hormonais. Primeiro o balanço hormonal tem mais giberelina, depois o balanço tem mais auxina na proporção entre eles e depois tem mais citocinina entre eles. Então a germinação é extremamente complexa. E entra um aspecto importante. Semente de soja germina na mesma velocidade que semente de milho? Não. Normalmente... Pelo que eu vejo, a soja para nós ela sai mais rápido do solo. É o que a gente acompanha. O tamanho da semente, quem bebe mais rápido? A semente da soja ou a semente do milho? Vamos dizer que é da soja por ser menor? Se ela embebe mais rápido, quem faz reativação metabólica mais rápido? A menor ou a maior? Vai ser a menor. Vai ser a menor. Então, o aspecto de ter a semente grande para ter mais reserva é uma estratégia de uso específica, penso eu, mais voltada para áreas de grande estresse pós-germinação, onde germinou, cortou a água. Se tiver um cotilédonozinho ali que tem mais reserva, vai sustentar melhor a planta nesse início. Na minha área, chove bonitinho. Põe para funcionar e esquece o cotilédono, que não vai ser todo ele usado. É mais na época de estresse mesmo que o cotilédono vai ser usado. É. Tanto é que um marcador que nós usamos, o Alessandro, no dia a dia, é contabilizar esse amarelecimento do cotilédono e quanto tempo ele fica preso à planta. Eu estou trabalhando com uma classe nova de hormônio, chama bracinosteroides. É um hormônio... Eu já ouvi falar.
Um hormônio recente, vamos colocar dessa forma, é um dos últimos aí a serem caracterizados como hormônios. Eu acho que na época tinha até uma empresa que lançou um produto com esse hormônio, uma multinacional, eu lembro. Hoje, eu sei que a Syngenta dos Estados Unidos, se não me engano, a Syngenta, posso estar aqui equivocado, mas se não me engano é a Syngenta tem um tratamento com Bracino. É um produto dela mesmo que eu estou falando. Era um produto que eles indicavam foliar, mas depois eles tiraram ele do mercado. Um produto antigo. Posso lembrar o nome aqui, assim, não lembro o nome. A diferença é absurda em estabelecimento de planta. Só que o deles não era usado foliar, não era usado no TS. Sim, era usado somente foliar. Hoje, da mesma forma que para os outros hormônios, nós sabemos que cada hormônio tem um receptor. Então, o hormônio só funciona na planta se ele ligar no receptor. Uhum. Se ele não ligar no receptor, nada feito. Você está aplicando o hormônio e não tem função nenhuma. Ele não foi reconhecido. E esses receptores, eles mudam dentro da mesma classe de hormônio, qual hormônio eles reconhecem durante o ciclo da planta. Entendi. Então, no caso do Bracino, nós temos bracinolídeos hidroxilados e não hidroxilados. Os não hidroxilados têm mais função em uma determinada fase da planta. TS. Uhum. Os hidroxilados, pelo que eu tenho de resultado, eles dão mais resultado no foliar. Porque essa relação de ser reconhecido ou não, ela muda ao longo da planta, ao longo do estágio de desenvolvimento. Esse hormônio, ele age, que nem o senhor falou aí da giberelina, o que ela faz, a citocinina e a auxina. O que realmente o Bracino vai fazer? O Bracino, ele melhora muito termotolerância, tolerância a déficit hídrico e capacidade de fecundação. Os Bracinos são os responsáveis por fazer com que essa taxa de fecundação seja maior, porque o número de pólen produzido pelas anteras também aumenta. Então, vamos dizer assim, ele é o gatilho para o reprodutivo da planta funcionar bem. Só que ele tem que ser aplicado no vegetativo, enquanto aquelas gemas estão sendo definidas, para que a morfogênese dessas gemas... Não adianta aplicar depois. Exatamente. No caso dos outros hormônios aí também, a gente ainda fica aplica um pouco mais tarde, aplica um pouco mais cedo. Isso é importantíssimo. Qual seriam os momentos ideais? Tenho que tomar cuidado com o clima? Clima mais seco? Vou usar ele como anti-estresse? Vou usar ele pós-estresse? Tá. Isso gera muita confusão ainda. Uhum. Nós temos algumas lendas aí nesse meio do caminho. A primeira delas é aquela relação de ser um hormônio sintético ou natural. Tanto faz, tanto fez. Hormônio é hormônio. O que muda é dose, concentração. Por exemplo, uma citocinina, uma transeatina que veio de planta e uma transeatina feita em laboratório, é tudo transeatina. Então, a funcionalidade é a mesma. Quando a gente compara, por exemplo, uma transeatina com uma cinetina, aí já muda. Lembra da história do receptor? Uhum. Então, a transeatina, normalmente, ela é mais reconhecida em fases mais tardias. E a cinetina é melhor reconhecida que a transeatina em fases mais jovens. E na hora que nós pegamos todas as outras, benziladenina, benzilaminoporina, 2-IP, os precursores como sulfato de adenina, didezeína, você tem uma miscelânea de moléculas e uma miscelânea de receptores. Então você tem que casar essa informação dentro da planta. E aí que está a maioria do erro que a gente vê no campo. Então tem que saber qual que eu estou usando. E qual que você está usando e qual o melhor momento de se recomendar, de se usar aquela citocinina, que é o caso que eu estou citando, mas também serve para o Bracino, para aquele momento, para aquele estágio fenológico. Então, não é tão trivial esse ajuste fino. E tem muita gente apanhando disso no campo, infelizmente. Apanha porque, assim, muitas vezes eu já acompanhei aplicações que o cara quer aproveitar uma aplicação e você vê que já saiu fora. Porque, tipo assim, uma coisa é você entrar com uma aplicação de glifosato ali em V2, V3, que é o normal de entrar. Sim.
Só que quando dá um período de seca, o mato dá uma travadinha. Sim. Aí o mato deu aquela travadinha, o cara vai entrar lá, chega a entrar em V6. Já aconteceu o caso assim, a gente está entrando em R1, o cliente entrando em R1, não, porque eu vou fazer essa última aqui, porque é para fechar aqui, e aí eu não entro, não tem mais problema nenhum. Realmente pode acontecer. E aí acaba aproveitando a aplicação e colocando tudo junto. Aí eu acho que cabe uma atenção. Nesse primeiro momento, que é o momento de enraizar, o balanço hormonal tem que estar maior para a auxina. Aqui vai algo para a gente pensar. As citocininas, ela tem um papel antagônico à formação de raízes. Então, se você entra com a citocinina muito cedo, a raiz da planta vai crescer menos. Se nós pegarmos uma situação de campo, o cara plantou, choveu demais em cima, e o cara ainda entrou com uma citocinina, o que vai acontecer com esse volume de raiz? Interessante. Ele vai ficar pequeno. Passou um pouquinho, 15, 20 dias, cortou a água, passa 15 dias sem chuva, essa raiz está profunda o suficiente para fazer captação? Porque nós temos muita tensão do solo para cima, a gente erra muito pouco. Do solo para baixo, nós estamos sabendo construir? Se o material ele é muito indeterminado, esse efeito da citocinina, e ele tem no engalhamento, no número de ovários produzidos por planta, tem sim. Por isso que eu sempre falo em todos os grupos que eu encontro. A gente não trava a soja com herbicida, a gente trava a soja com citocinina. Porque se você trava a sua soja com herbicida, você está monitorando o dano de estresse oxidativo que essa planta está passando, mesmo em dose pequena, principalmente a nível de raiz. E você dá o azar de você aplicar e o solo está encharcado, essa raiz vai crescer de que jeito? É porque a ideia é quando você trava a soja, ela tem que crescer raiz. Se eu estou com o solo encharcado, a planta vai entender. E como é que vai funcionar essa translocação se ela tem uma área de captação menor? Então, não é somente eu pensar nas aplicações hormonais, eu também tenho que pensar na estrutura do solo. E no ambiente que você está colocando. Eu fico olhando áreas que são sujeitas a alagamento com zinco baixo. Como é que a pessoa quer que responde? Se é o zinco, o cofator das enzimas que trabalham na anaerobiose. Então, eu acho que quando nós dividimos uma propriedade em diferentes glebas, não é falar que faz agricultura de precisão, é você entender o que a agricultura de precisão pode te mostrar a mais, que às vezes passa batido só do mapa dos macronutrientes ou do mapa de colheita. Dá para extrair muito mais informação nesse planejamento. Ano passado, muitos materiais anteciparam o florescimento. Sim. Quantas lavouras nossas estavam com 6 trifólios tampados de flor? E um ano nunca é igual ao outro. Só falou um negócio aí. O ano passado antecipou o florescimento, tivemos uma colheita legal, e o ano atrasado atrasou a colheita. Exatamente. Eu tive materiais que era para nós colher com 115 dias, eu colhi com 120. E dessecado. Se não tivesse dessecado, não tinha colhido. O mesmo material. Aí essa fase posterior à indução do florescimento, que é essa janela maior do reprodutivo, nós temos um outro hormônio que eu citei lá no comecinho, que ele decola dentro da planta, que é a giberelina. E é muito fácil da gente ver isso. Você pega uma soja lá no R5.5 da vida, arranca ela, tira todos os ramos dela, fica só com a haste na tua mão, e começa a medir de baixo para cima a distância dos nós. É mais curto embaixo e vai aumentando. E por que ele é mais curto embaixo? Maior ação de giberelina no início? Não. Menos fotoperíodo, mais citocinina do que a giberelina. Entendi. O balanço estava invertido. A partir do momento que o fotoperíodo aumentou, ele ativou uma enzima na planta que se chama GA20 oxidase, que começa a produzir uma quantidade muito grande de giberelina dentro da planta. Aí o que acontece com o crescimento do caule? Ele aumenta. Então eu fico olhando o pessoal falar, a gente tem que travar a soja para ela não crescer. Mas você vai travar a soja de que jeito? Porque o que faz esse internódio crescer, que vamos dizer assim,
que é o nosso inimigo em algumas situações, por causa de tombamento, quebra, etc., você só consegue fazer ele se você bloquear a biossíntese de giberelina. E tem gente pondo giberelina no reprodutivo e material que já produz muita giberelina. Então, esse é o cuidado que tem que ter, é o material, a escolha do material certo. Exatamente, é o planejamento. Vou fazer indução hormonal. Você tem que ter um planejamento hormonal para o seu material. Mas as empresas de sementeira não têm essas informações, ou tem? Porque nunca chega até os consultores nem aos produtores. Essa planta aqui, você tem que tomar mais cuidado com giberelina, mais cuidado com... Como que o produtor, o consultor vai conseguir entender isso a campo, realmente? O que a gente tem de material genético moderno hoje no campo, praticamente 100% deles tem muita giberelina endógena. Entendi. Independente de qual seja a base genética. Então, sim, eu tenho que tomar cuidado com a planta pequena para mim não aplicar citocinina, senão cedo demais. Você deve aplicar a citocinina para fazer o engalhamento. É isso aí, mas cedo demais. Não cedo demais. Tem que começar a olhar a hora que ela começa a querer alongar mais os... Exatamente. Interessante. Exatamente, porque a citocinina, ela influencia na morfogênese. Então, ela vai de modo imediato fazer com que a quantidade de flor seja maior. Tá? Uma vez que essa flor saiu, nesse vão do caminho é onde a giberelina decola, que é o que faz essa flor funcionar e fecundar, junto com o bracino. Só que o bracino dá tolerância a estresse e a giberelina não. Entendi. Então nós estamos falando de um balanço hormonal, giberelina, bracino. A partir do momento que o enchimento de grão começou e o canivetinho saiu, aí nós temos citocinina para fazer a ativação da relação fonte-dreno, onde, se você entrar com a citocinina entre a fecundação da flor e o canivetinho, o número de vagens por planta aumenta e o número de grãos por vagem também aumenta. Porque aqui eu tive um aumento, então, de... mobilização de reserva. Mobilização de reserva. Então, a fonte transloca melhor os fotoassimilados por enchimento de grão. Ok? Qual que é o grande... Então, se eu não tiver uma planta estruturada, eu não vou ter ela bem nutrida também. Não. Se eu não tiver uma planta estruturada em hormonal... São os dois gargalos. Nós, em experimentação aí, nós tivemos áreas que a projeção era 91 sacos para colher. Colheu 86. Ela teve mais vagem, ela teve mais grão por planta, mas baixou o peso... O PMS. Quando ela baixou o peso de 1.000 sementes, ou a massa de 1.000 grãos, tanto faz, né? CMG. O que faltou? E essa era a pergunta que eu comecei a investigar em alguns casos. E o que nós percebemos? Falta de micro. Esse ajuste fino dos nossos micronutrientes, o cobre, o zinco e o boro, em algumas áreas nós podemos ainda acrescentar enxofre, ele é muito importante. E as tabelas que nós estamos usando, e eu sempre faço essa crítica, sempre que posso, será que essas tabelas estão corretas? Nós estamos quantificando da forma devida o que de nutriente está indo no grão, em quilos por hectare? Então, professor, a gente vai partindo aí para o lado da marcha de absorção, né? Esses dias eu peguei uns estudos mais recentes de uma empresa aí que eles estão fazendo. Você vê assim, os macronutrientes em si, eles até deu uma diminuída no trabalho deles. Os micros decolou. Então, assim, a gente até discutiu, falamos aqui, batemos um papo aqui no podcast. Realmente, o cobre é um dos que mais decolou. Lignificação, lenhosidade, né, das plantas. Sem cobre, tem uma enzima chamada fenolase, que é a que faz a planta ter estrutura para ela aguentar peso. Se não tem cobre, a atividade da fenolase é menor, ele vai quebrar galho, ele vai tombar. E sem contar também que a gente fala, na indução de resistência, que o cobre acaba dando mais. Fora ação antifúngica, dentre outras. Aí eu te pergunto, o quanto te custa isso? Perto do tanto que você deixou de produzir? Então, assim,
a discussão que a gente está tendo aí, até com outros consultores, é esse negócio. Até que ponto compensa investir muito mais em NPK, vamos dizer, um NPK, né, que no caso da soja, NPK investir além do que precisa e deixar de investir nos micros. Sim. Né? Então, assim, porque ainda tem aquela ideia de que, não, eu tenho que trabalhar com fósforo numa quantidade maior. E, na realidade, a gente vem mostrando aqui nos trabalhos nossos, na própria consultoria, a gente vem fazendo esses trabalhos, mostrando assim, que é onde eu estou diminuindo a quantidade de fósforo que eu estou colocando e trabalhando mais ajuste fino é onde a gente tem uma produtividade maior. E você está citando fósforo, eu acho que isso também vale para algumas áreas em potássio. Sim, muitas áreas têm muito potássio. Eu falei do fósforo aqui, porque quando você conversa com o produtor, ele fala o adubo. Sim. E na cabeça de muitos, o adubo é o fósforo. Aí quando você fala, e o cassela? Não, o cassela é cobertura. Isso é adubo também, né? Eu penso que tem muita gente que está muito escravo do operacional. Isso tem atrapalhado. Concordo. Isso tem atrapalhado. E corrigir micro não é tão simples. Porque alguns micros, ele está deficiente, mas a relação entre ele deixar de ser eficiente e passar a ser fitotóxico é pequena. O que eu já vi de caso de intoxicação por boro é uma enormidade. Então, assim, planeja direitinho. Você tem o maquinário certo para poder distribuir na sua área, distribui. Se você não tiver, arruma um. Porque de que adianta você comprar e não conseguir distribuir da maneira correta? Porque, assim, os adubos têm densidade diferente. Aí você vai querer bater um adubo com o outro com densidade diferente, um vai ser jogado primeiro e o outro depois. Eu observei isso numa mistura de ureia com ureia, potássio e sulfato. Uma mistura dessa. E a gente observou o seguinte, quando você fazia a aplicação, a ureia, ela vai mais longe. Sim. Só que a ureia não vai tantos grãos mais longe e o potássio também vai mais longe. E o sulfato concentrava mais aqui na coisa. Só que a quantidade de sulfato, como é maior na mistura, o que acontecia? Ele caía mais perto aqui. Aí você observa na lavoura isso aqui. Aquela ondulação. Isso, aí você fala assim, cara, mas a gente regulou, botou as bandejas, tudo certinho, mas é a quantidade. Aí eu estava explicando para um cliente meu, porque a minha ideia é fazer o quê? Vamos usar um NK, então vamos usar no grão. Porque aí eu sei que aqui caiu. Uma alternativa, se caiu dúvida. 100 gramas por metro quadrado, vamos colocar 50 gramas por metro quadrado aqui de N, lá também vai cair 50 gramas. E muitas vezes aqui cai 100 gramas ou 70 gramas e lá cai 20. Exatamente. E aí eu te pergunto, adianta você fazer a indução hormonal da maneira devida e não ter boia para aumentar o PMS? E você falou um negócio interessante, né? Porque a gente já fala indução hormonal, porque se eu tiver a planta nutrida, ela também vai produzir hormônio. Então eu tenho que induzir ela. Jamais nós podemos desconsiderar a concentração endógena de hormônio da planta. E assim, eu vi doco e cristalina. A doco parecia uma árvore de Natal, soja que é bom não produzia. Mas para produzir folha era uma beleza. A cristalina foi um grande avanço depois. Só que essas cultivares antigas, ela tinha uma alocação de carbono muito menor do que a que nós temos hoje. Eu estou falando de soja lá nos idos de 80, começo de 90, elas produziam 10, 12 toneladas de massa por hectare. Hoje é mais de 20, 22, 24 toneladas por hectare. Com índice de área foliar, que muitas das vezes permite alto sombreamento. Aí você pega uma planta com índice de área foliar alto, com radiação excessiva e alta temperatura, estômago fechado, taxa fotorrespiratória dessa planta decola. Aí ela trava, produz o ácido abscísico, não cresce nada. Aí choveu, passou lá 10, 15 dias sem chuva. Choveu, o telefone não para. Eu posso aplicar? Gente, hidrata a planta. Deixa ela hidratar primeiro. Deixa ela recuperar. Você vai tirar, eu sempre falo isso, analogia. Você vai tirar alguém que acabou de sair de uma cirurgia no hospital, vai dar uma enxada para ele e falar capim no fundo da sua casa?
ou levar ele na churrascaria e falar, come aí. Desconta. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É uma sopinha, né? Tem que... Então, é verdade. Alguns princípios, eles têm que ficar claros. Eu fiz a indução. Toda vez que você faz a indução no momento correto e você põe mais boia, ela vai responder. Porque não adianta fazer indução se eu não pôr mais boia. Exatamente. Que é o ajuste fino que a gente fala nutricional. E esse ajuste fino a gente apanha para fazer às vezes. Porque de uma área para outra, por mais próxima que elas estejam, não é a mesma coisa. Não é igual, não. Não é a mesma coisa. Então eu tenho aprendido demais dentro desse contexto. Porque eu sempre tento tirar, ele é um mocinho bandido do sistema, um tal de etileno. Tem hora que a gente precisa e tem hora que a gente não quer ele. O etileno ele é o mal necessário. Aí eu faço a seguinte consideração. Sem etileno tem senescência? Não. Não tem. Sem senescência não tem enchimento de grão. Mas, se a senescência for muito rápida, também não tem enchimento de grão. Ele fica comprometido. Se a senescência for muito devagar, ele te tira a janela de plantio do milho, pensando na soja. Para onde nós vamos com o etileno? Porque a doença induz etileno, a seca induz etileno. O ferimento, o dano físico, induz etileno. Lá no vegetativo, ataque de lagarta, o coró induz etileno. E ele é gasoso. Então, aumentar o etileno na hora certa é tudo de bom. Porque você põe a planta para bombar a mobilização de reserva dela. Mas se ele vir cedo demais, o número de dias em enchimento de grão também encurta. Então, o etileno a gente tem que tomar muito cuidado para manusear o etileno. Porque não é só a concentração de etileno que é usada. É o fato do etileno, uma vez colocado, fazer com que esse índice de área foliar muito grande, onde as folhas são maiores e mais finas, elas antecipem a sua senescência. Entendi. E isso é um complicador muito grande, principalmente em áreas que a gente tem muito problema de doença de final de ciclo. Você perde bacheiro muito rápido. E na hora que a planta perde o terço primário, a produção de etileno dela decola. E tem produtos no mercado que tem o etileno? Tem. Tem produtos no mercado que tem etileno. E esse produto tem que se aplicar tem um momento exato. Tem um momento exato, porque senão ele antecipa a senescência. Aí antes que alguém fala, nossa, o Paulino está falando mal do etileno. Não. Eu só estou falando que nós temos que tomar cuidado. Mas é igual, no time de entrada. É igual as auxinas de berelina e citocinina, se eu aplicar também na hora errada, você acabou de falar aí. Joga se eu aplicar baixo. Muito cedo, eu vou perder. A citocinina, né? Se eu aplicar muito cedo, eu vou paralisar vai perder raiz. Então eu tenho que ter o momento certo. Se você aplicar muito tarde, ela não te entrega aquele número maior de vagens e o engalhamento que você quer. O que eu falo que é o momento exato da aplicação. Por isso, o produtor tem que ficar muito atento. A janela do vegetativo, para a maioria dos nossos materiais, dentro do mesmo grau de maturação, ela é mais curta, ela é menor. E a janela do reprodutivo, ela é maior. É porque para nós hoje, nós temos soja aí em R1 com 28 a 32 dias. Então nós estamos com a janela de vegetativo bem... E adianta você induzir uma planta que não tem caixa? Você tem um caminhão de flor pendurado na sojinha que está aí com... Nem 2 palmos não dá. Uhum. Está com 4 trifólios. Saindo os outros 2. Fecundou, e aí? Então tem que tomar cuidado. É igual aminoácido. Aminoácido não é tudo a mesma coisa. Quanto de ácido glutâmico você está jogando na sua área? Tudo isso tem que olhar, né? Tem que olhar. Se você põe muito ácido glutâmico, vai vegetar demais. Aí esse índice de área foliar decola antes da hora.
Se você tá precisando recuperar uma planta depois do estresse, beleza, vai te ajudar pra caramba. Então, a gente tem que olhar realmente materiais. Nós temos materiais aqui, que já está aí, que ele não vegeta muito. Ele é amarrado para sair. Feio. Feio. Esse ano um cliente meu me ligou, a sorte estava com 50 dias, não estava batendo no meio da canela. E ele me ligou, pelo amor de Deus, você não veio aqui olhar, essa soja minha não vem. Depois ela estilingou de uma vez. É isso aí, depois ela estilingou de uma vez. A danada da giberelina. E nós temos materiais que já saem... Fecha a rua cedinho. Com folhas maiores, já fecha a rua maior. Então, assim, a aplicação tem que ser feita em cima daquilo que a gente está vendo ali. O ideal seria, para cada material que você usa, você ter um manejo hormonal específico para aquela cultivar. Então, nessa aí mesmo, eu não posso usar o ácido glutâmico, né? Se ela vegetar demais, é menos recomendado doses maiores de ácido glutâmico, por exemplo. Menos recomendado. E na outra eu já posso trabalhar com... Na outra você pode trabalhar com uma dose um pouquinho maior. Por isso que tem que olhar realmente cada material. Por isso que eu acho que, quando o cara fala assim, usa um aminoácido. Você tem que saber, mas o que tem ali dentro? Interessante. Porque não é tudo igual. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de alguns aminoácidos que são encontrados em concentrações menores, mas eles dão uma resposta muito significativa. Um deles é a glicina. A glicina ela é o único aminoácido dos 20 essenciais que o grupamento R dela é um hidrogênio. Então, ela não tem o que a gente chama de carbono alfa assimétrico. O que é isso? Em vez de ter um penduricalho diferente, é um puro e simples de um hidrogênio. Isso aumenta a capacidade de troca dela com o meio. Planta, quando estressa, a tendência é alcalinizar a folha. Então, em condições normais, pH é ligeiramente ácido, 6,2, 6,3. Quando ela se depara, no nosso caso aqui, na maioria das vezes, com seca e déficit hídrico, a tendência dela é aumentar esse pH para 7,2, 7,3. Então, ela passa a ter mais hidroxila livre para esse pH aumentar dentro da folha. Essa glicina ela tem mais hidrogênio para doar do que os outros. Então, ela doa aquele hidrogênio, que pega aquela hidroxila e vira uma água. Acabou esse aumento de pH. Então, até o estômago travar e até o ácido abscísico decolar para ele fechar o estômago e falar para a planta, quanto mais hidroxila retirar do meio para o aumento ser gradativo, mais tempo essa planta fica transpirando. Então, aminogramas, que tem mais glicina, que tem mais arginina, que vai atuar na biossíntese de poliaminas, que também tem uma resposta muito significativa à seca, ajudam muito. Fenilalanina, para ativar metabolismo secundário, produção de fenol, tanino, fitoalexina, dentre outros. Então, aminograma não é tudo a mesma coisa. E nós temos que aprender a trabalhar isso. Então, aminogramas que têm teores maiores de glicina, arginina, fenilalanina, dentro do que eu estou citando aqui, eles são melhores para fazer indução de metabolismo secundário do que aminogramas que têm teores maiores de ácido aspartico e ácido glutâmico. Que esses são melhores para recuperação de estresse, porque eles vão fazer ficar mais verde, ter mais folha de forma mais rápida. Então, nós temos que saber jogar com o que tem na mão. Porque a boa parte desses aminoácidos, triptofano, produz auxina. Metionina produz etileno. Eu entendi. Você entendeu? Então, aí eu tenho que tomar o cuidado também, se eu for usar um aminoácido, eu tenho que tomar o cuidado do uso também dos hormônios. Você fala assim, vai misturar um hormônio. Vai mexer, pode mexer no Então, outro. tem que tomar esse cuidado. Teoricamente, assim, vamos dizer. Então, se eu for trabalhar com aminoácido, não usar hormônios? Ou posso trabalhar com aminoácidos? Você pode trabalhar. Posso trabalhar pode. junto. Inclusive, por exemplo, eu tenho desenvolvido alguns produtos hormonais. Eu sempre faço questão de estabilizar esses hormônios em aminogramas, para evitar alternância de pH. Se nós entrarmos lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aminoácido é um adjuvante.
Você entendeu? Então, nós... A classificação é por causa de registro. Exato. Eu não estou nem entrando no mérito se está certo, se está errado, o que cada um pensa, isso é de cada um. Mas você tem que conseguir estabilizar para não ter flutuação de pH. E o aminoácido faz isso internamente no tecido. Então, é muito importante saber o que está se aplicando para ter o tipo de resposta. Eu jamais recomendaria para ninguém um aminograma pesado em metionina para final de ciclo. E pode induzir a síntese de etileno antes, de forma antecipada. Sei. Aí o número de dias em enchimento de grão diminui. Entendi. Você entendeu? Então, nós temos que, no meu modo de entender, amadurecer um pouquinho mais essa conversa nossa de dia a dia. Nós estamos indo para o caminho certo? Nós estamos usando as ferramentas, que são muitas que nós temos no mercado, da maneira adequada? É algo para a gente pensar mesmo. Porque às vezes você investe dinheiro em algo que podia te entregar mais e não entregou porque alguma coisinha falhou dentro daquele planejamento inicial. Temos bola de cristal para poder saber como é que vai ser o clima? Não temos. Mas temos uma ideia de que... Mas as previsões melhoraram muito. Previsões que dá uma ideia. Esse não ano é exata, esse mas ano é é uma um ano ideia. neutro. Tanto é que aqui em Jataí, eu estou aqui há 16 anos. Quando nós tivemos uma chuva de 15 milímetros, igual tivemos ontem? E eu não lembro. Pode ser que tenha. Rapaz... Com esse volume de água nessa data... Eu estou aqui há 25 anos. Eu acho que eu vi uns 3 anos no máximo acontecer isso. Entendeu? Chover em junho aqui. Em junho, com esse volume d'água, é o primeiro que eu peguei em 16. Eu me lembro que 2001, eu lembro que choveu em maio. Choveu bem em maio, eu lembro. 2001, porque foi quando eu casei. Aí eu lembro que eu vim para Jataí, eu casei no sábado, na segunda-feira eu voltei para Jataí. Quer dizer que o casamento te arrefeceu a mente. E aí eu me lembro que choveu, logo depois que... Aí eu falei, tá chovendo Jataí, né? Eu lembro disso. E depois, não sei se foi 2012 ou 2014, foi nessa época. Deve ter sido 2012, 2014 foi seco. 2012, acho que foi 2012. 2014 foi bem seco. Foi seco mesmo, que 2014 eu até plantei uma vez aqui em Jataí, fui inventar de virar produtor. Nunca como consultor. Facinho, né? É facinho. E eu lembro que realmente 2014 foi o último ano que eu plantei. Que aí pegou uma seca. Nós tivemos problema até na colheita do milho, que o pré-emergente que nós fizemos na soja pegou o milho. Né? Foi 2014. 14 foi um ano difícil. Para safrinha foi muito difícil. Uhum. Tá? Eu fico estarrecido hoje com a quantidade de informação que vincula e as pessoas são vinculadas, principalmente o WhatsApp, Instagram e Facebook. Então, para avisar, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, é só o WhatsApp e eu não estou dando conta dele. Por quê? Porque eu verifico de onde vêm todas as informações que chegam. E tem muita informação errada circulando e as pessoas não estão indo atrás da confirmação de qual fonte é. Da onde saiu aquilo? Quem foi que publicou? De qual experimento veio aquilo que eu estou lendo? E eu acho que cabe uma reflexão muito importante do produtor hoje, porque é um bombardeamento de informação que, se ele não começar a filtrar, ele se perde. É verdade. Informação muito rápida. Porque, assim, o que os produtores rurais brasileiros fizeram no Centro-Oeste, Triângulo Mineiro, região de Petrolina, região de Mossoró, Boa Vista e uma parte do Rio Grande do Sul, eu estou falando só de áreas que eu conheço e visito, é exemplo para o mundo. Ninguém tem a capacidade produtiva tecnológica igual ao nosso país. Nosso país ele é exemplo para o mundo. Sim. Eu fico indignado, às vezes o cara fala, eu saí do Brasil, fui lá não sei para onde para aprender tal coisa. Eu penso comigo, não conhece o Brasil.
gente sai para ver coisa nova, mas eu não preciso aprender fora. Tem. A gente tem condição de tudo aqui. O que falta para nós aqui é aproximar a conversa para ser mais produtivo e para ser mais rentável. E aí que eu sempre gosto de falar, a Universidade Federal de Jataí, ela está aberta. O conhecimento que é gerado ali, ele é público. E as pessoas não precisam ter absolutamente receio nenhum de entrar lá para buscar informação. O mais que acontece, a gente não tem informação de bate-pronto, nós vamos correr atrás para poder entregar. Isso é interessante, professor. Sabe? E muitas das coisas que nós fazemos aqui na UFJ pode ajudar muita gente, não só da região de Jataí, Rio Verde, mas como o Centro-Oeste inteiro. Porque as condições climáticas e de solo, não vou dizer que são próximas, mas as áreas que são muito discrepantes são menores. Então, a gente tem o Mato Grosso, que é mais quente. Nós temos o Tocantins, que tem esse problema de áreas de altitude muito baixa, com uma temperatura mais alta. Nós temos o Mato Grosso do Sul, que apanha um pouco, coitado deles, porque eles não têm uma fonte de calcário decente ali próximo deles, tem que buscar calcário de longe. E isso gera alguns inconvenientes. Mas tem conserto para tudo. É uma questão de você dar foco naquilo que é principal. Legal. A gente não pode esquecer disso. Por isso que a temática é manejo hormonal, que fique claro, ajuda pra caramba, mas tem que ter todo um sistema. A produtividade, ela não acontece a partir de um único prisma. E nós temos que errar o menos possível para formatar melhor o nosso ambiente de cultivo. Quanto melhor ele for, mais vamos produzir por área gastando menos. É isso aí. Professor, nós chegamos ao fim aqui. Foi muito bom, foi Rapaz, rápido, né? Foi rápido, nós conversamos 1 hora aqui. Hora. Nós não, o senhor conversou mais do que eu, né? Assim, tem hora que a gente tem que parar e ouvir mesmo, porque o conhecimento que o senhor tem é um conhecimento fantástico, assim, eu te dou os parabéns pela... Eu agradeço, obrigado. Como que a gente fala assim, essa vontade que o senhor tem aí de estar sempre mostrando o conhecimento, isso é muito legal. Conhecimento existe para difundir. E parabéns para os nossos produtores rurais, parabéns para vocês, consultores, todos. Porque o foco de todo mundo é produzir mais. E a gente vai continuar liderando essa balança comercial nossa para sempre. Nenhum produtor produz soja por produzir. Exatamente. Ele produz para ele ter o financeiro também. Então, a gente busca uma qualidade, né? Eu sempre falo para o pessoal, a gente busca uma produtividade com rentabilidade. Porque se eu for buscar produtividade, eu vou conseguir pegar, eu vou conseguir produzir. Mas e aí, eu vou ter rentabilidade? Então a gente, tem que casar os assuntos. Tem que casar, mas a gente busca dentro da propriedade do cliente. Eu tenho vários clientes que a gente pega um cantinho e fala assim, vamos investir aqui para ver o que é viável. Até onde vai. Até onde vale a pena. Né? Porque assim, a gente tem que observar o seguinte, dentro dessa propriedade, eu tenho aqui uma vaca leiteira de alto potencial e eu tenho uma mista aqui, uma holandesa aqui e uma mista de zebu com holandesa aqui. Qual das duas vai me produzir mais se eu der ração para elas? Então, eu tenho que saber até que limite essa mista aqui, né, ela vai produzir eu dando mais ração. Porque essa aqui eu sei que se eu der mais, ela vai produzir. Então, a mesma coisa no solo, na fazenda, os investimentos que a gente faz. A gente vai nos limites, eu pego as piores áreas da fazenda, pego as melhores áreas e a gente começa a investir nelas, fazendo teste, investimento, para ver aonde é viável. E tem casos que a gente vê que não é viável mesmo investir além do que já vem investindo. Tudo tem um teto, tudo tem um limite. É isso aí. Professor, eu queria deixar aí com o senhor aí umas palavras aí de incentivo aos produtores nossos aqui. Produtor rural, não para. Se você parar, o país quebra. Primeira coisa. Segunda coisa,
Por mais difícil que seja produzir bem, nós aprendemos a fazer isso ao longo desses percalços, principalmente os ambientais, que nós não temos controle. Então nós vamos ter ano bom, nós vamos ter ano ruim, vai ter ano mais fácil, vai ter ano mais difícil. Mas não tem nada que pague a nossa profissão. Verdade. E não tem nada mais bonito do que a nossa profissão. Eu aprendi com o meu... Eu estava dando risada e eu lembrei de um dos meus professores de soja, daqui de Jataí. Um dia ele virou assim para mim: professor, eu não quero o meu soja mais verde. Eu não como folha do soja. Eu quero mais peso no meu caminhão, que é o peso do meu caminhão que traz o pão para minha casa. E eu acho que o produtor está certinho. E produtor rural, como eu disse, isso é exemplo para o país. Não desiste nunca. Beleza. Professor, obrigado mesmo. Sempre à disposição. Muito valeu mesmo. Pessoal, valeu aí por estar nos acompanhando aí. E ficamos com mais esse podcast aqui. Valeu, um grande abraço. Até mais, obrigado.